No começo do ano de 1974, logo depois do Carnaval, eu estava de plantão aqui no Hospital da Aeronáutica, quando chegou a notícia de que um colega médico, chamado Jerônimo, havia falecido num acidente de carro na entrada da cidade de Surubim, onde morava a sua família. Jerônimo era uma daquelas pessoas de quem a gente gosta de graça. Nós convivemos vários anos juntos, nós fizemos parte da mesma equipe de cirurgia, aprendemos a operar com o mesmo cirurgião, Dr. Furtado. E quando chegou a notícia, eu me reuni com alguns colegas daqui, que saíram daqui para Surubim, para o seu sepultamento. Ele tinha muitos amigos, era muito bem relacionado, e foi uma caravana, digamos assim, daqui para lá. Quando nós chegamos em Surubim, havia uma multidão do lado de fora da casa de seu Geneton, pai de Jerônimo. E durante a cerimônia fúnebre, todos guardamos uma grande reverência, e finda a cerimônia, saímos a pé mesmo ali. O cemitério ficava na mesma rua da casa dele, no final da rua, num canto mais alto. E quando terminou todo o serviço fúnebre lá no cemitério, e que nós vínhamos voltando pela mesma rua, por aquela rua por onde havíamos subido de forma reverente, agora desciam as pessoas, muitas brincando, outras rindo, outras parando num bar ou numa bodega e entrando para beber. E aquela cena me deixou extremamente intrigado e perturbado. E depois, voltando para cá, eu comecei a digerir o que eu tinha visto ali. Porque aquela mudança de atitude entre a ida e a vinda. E aí foi que eu me dei conta de que entre aqueles que subiram aquela rua de forma circunspecta, alguns conheciam Jerônimo, alguns eram familiares, outros eram amigos, mas uma boa parte daquela multidão não sabia nem o seu nome, talvez, não conhecia o timbre da sua voz, não conhecia a cor dos seus olhos, não sabia do que ele gostava e do que ele não gostava, não conhecia a sua história, não tinham nada a ver com ele, estavam ali apenas movidos por curiosidade. É que há 40 anos atrás, numa cidade de interior, querido, enterro era um evento. Eu me lembro quando nós chegamos em Campina Grande, em 1958. Não foram poucas as vezes que nós interrompemos a pelada ao futebol, porque ficávamos sabendo que alguém tinha morrido algumas ruas para longe da nossa casa. E nós parávamos o jogo e íamos lá para ver o defunto. Não tínhamos a menor ideia quem era, e a gente nem sabia que não se podia entrar num velório de calção e às vezes sem camisa e com a bola debaixo do braço. A gente entrava, olhava o rosto do falecido e corria de volta e continuava o futebol de onde tinha parado. É porque em 1958, em Campina Grande, onde eu morava, era periferia. Hoje é o Parque do Povo, mas naquela época só tinha um açude novo, a fazenda de Alvino Pimentel, o curral do pai de Dr. Alcho e 8 casas. Era um evento, qualquer falecimento, na cidade de Naim. Há 2000 anos atrás, ainda mais. De modo que quando o texto diz que saía
da cidade de Naim uma multidão acompanhando o caixão daquele adolescente falecido. Esta multidão aí é em termos, até porque Naim não era uma cidade muito grande, era uma cidade pequena. Mas o que estava saindo era uma grande parte das pessoas daquela cidade, seguindo aquele caixão. Ali estava a sua mãe, que já amargara a desgraça de se tornar viúva numa sociedade machista, onde quem dava o nome e o futuro para a família era o homem. Havia para ela ainda uma esperança, que era o filho homem. E agora este filho homem morre. Com a morte daquele menino, morria a história daquela mulher, a história da sua família, o seu futuro. Mas algumas daquelas pessoas que iam saindo ali, não conheciam aquele menino, não sabiam da cor dos seus olhos, não conheciam o timbre da sua voz, não sabiam do que ele gostava e do que ele não gostava, não conheciam a sua história, não tinham nada a ver com ele, eram apenas multidão, eram apenas curiosos, eram apenas plateia. O texto nos diz que quando esta procissão vai saindo da cidade, seguindo a morte em direção ao cemitério que ficava do lado de fora da cidade, esta procissão que vai seguindo a morte dá de cara com uma outra procissão. Esta outra procissão vem da cidade de Cafarnaum, que ficava distante de Naim, o equivalente à jornada de um dia. E esta outra procissão vem chegando à cidade de Naim. E na procissão que vai chegando à cidade de Naim, na frente, vai Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo de Deus encarnado, o autor da vida. E sem querer, ou quem sabe, por determinação de Deus, ali reúnem-se as duas procissões do mundo. Sim, queridos, porque nesta vida, nós estamos sempre em alguma procissão. Nós estamos sempre seguindo algum grupo, alguma tendência, algum pensamento, alguma filosofia, algum entendimento. É verdade, há aqueles que nem sabem a quem estão seguindo, mas vão seguindo a si mesmo. Não sabem quem é o santo que vai no andor lá na frente, mas ainda assim vão atrás, cantando hosanas e aleluias. Há 20 anos atrás eu vi um noticiário, era a semana do carnaval, era na verdade a sexta-feira que precedia o carnaval, e no noticiário do Jornal Nacional houve um bloco dedicado a uma cidadezinha do interior do Ceará chamado São Gonçalo do Amarante. E São Gonçalo do Amarante entrou para a rede nacional, porque São Gonçalo do Amarante estava comemorando 100 anos, mas não foi por causa dos 100 anos, é que, coincidentemente, junto com a comemoração do centenário de São Gonçalo do Amarante, São Gonçalo do Amarante estava recebendo a imagem do seu santo padroeiro, São Gonçalo do Amarante. É que durante 100 anos, aquela cidade esteve
marchando em procissão, seguindo o santo errado. Durante 100 anos eles seguiram uma imagem, convencidos que estavam seguindo a imagem de São Gonçalo do Amarante. Havia mudado o padre da cidade. Havia chegado um padre mais novo, mais instruído, e o padre chegou, olhou para a imagem de São Gonçalo do Amarante e não achou ele com cara de São Gonçalo do Amarante. Fez uma pesquisa e descobriu que aquela imagem que estava lá, na verdade, era de São Domingos Gusmão. E aí fez um comunicado à Santa Sé, e a Santa Sé estava enviando, como presente de aniversário, de centenário daquela cidade, a imagem do santo certo. De modo que por 100 anos, as pessoas fizeram promessa para o santo errado. Por 100 anos, se ajoelharam diante do santo errado. 100 anos andando na procissão do santo errado. Sabe, queridos, não faz a menor diferença se nós estamos na procissão de São Gonçalo do Amarante, ou de São Domingos Gusmão, ou do anjo Gabriel, ou do arcanjo Miguel. Não faz a menor diferença se nós não estivermos na procissão que segue Jesus Cristo. Não faz a menor diferença em que procissão nós estamos. E você precisa ter consciência de a quem você está seguindo nesta vida. Porque se você estiver seguindo a Jesus Cristo, é a certeza de que você está seguindo para uma vida eterna ao lado de Deus Pai. Agora, se você não está seguindo a Jesus Cristo, não vai fazer a menor diferença a quem você está seguindo. E depois de estabelecer a quem você está seguindo, precisa que seja decidido qual é o seu papel nesta procissão. Porque assim como na procissão que seguia a morte, saindo da cidade de Naim, havia uma mãe, talvez tios, primos, parentes, amigos, vizinhos. O resto era apenas multidão. E multidão, ela é formada de curiosos, que não tem nada a ver com quem vai lá na frente. A procissão da vida, a procissão que seguia Jesus Cristo, vindo de Cafarnaum e chegando à cidade de Naim, o texto diz que era formada por Jesus Cristo lá na frente, e com ele vinham os seus discípulos e numerosa multidão. Discípulos e numerosa multidão. Assim como a procissão que saía de Naim tinha um bocado de curioso que nem conhecia o falecido direito, na procissão que segue Jesus Cristo tem um bocado de gente que está ali por mera curiosidade, pela possibilidade do espetáculo, pela chance de ver um milagre, pelo momento do show, mas não tem absolutamente nada a ver com Jesus Cristo. São pessoas que não sabem quem é Jesus Cristo, não conhecem as profecias a seu respeito, não têm a menor ideia de por que é que Jesus Cristo dizia que era o Messias que havia sido prometido. Não sabia por que é que Jesus Cristo usava a expressão eu sou
em relação a si mesmo, uma expressão que era reservada unicamente para designar Deus Pai. E Jesus usava o eu sou do Deus Pai para referir-se a si mesmo, quando ele disse, eu sou o pão da vida, quando ele disse, eu sou a água viva, quando ele disse, eu sou o bom pastor, quando ele disse, eu sou a luz do mundo, ele estava sempre usando o mesmo eu sou do Deus Pai. Os curiosos não tinham a menor noção de por que ele fazia isso. A multidão não dava a mínima para os sermões que Jesus Cristo pregava. Ele pregou 5. A multidão não se importava e nem entendia as parábolas que Jesus contava. Ele contou cerca de 30. Não compreendiam nem os milagres direito, apenas aplaudiam o espetáculo, mas não tinha noção do que estava por trás daquele milagre. Sabe, queridos, 2000 anos se passaram e as coisas não mudaram. Só temos 2 procissões. Temos as procissões que seguem a morte, chamada por diferentes nomes, até chamada de religião. Mas temos a procissão que segue a vida, e que só tem um nome, o nome dela é Jesus Cristo. Em qual delas você está? Em qual delas você está? Quem vai à sua frente? E agora uma segunda questão: quem é você nesta procissão? Porque se for para ser multidão, se for para ser plateia, não faz a menor diferença a primeira questão. Se for para ser meramente plateia, não faz diferença se está seguindo um menino morto ou se está seguindo Jesus Cristo, o autor da vida. Quem é você? Qual o seu papel? Na procissão de Jesus Cristo só tinha discípulo e multidão. Jesus Cristo um dia disse àquelas pessoas: verdadeiramente sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Ele diz em João capítulo 8, sereis os meus discípulos, se as minhas palavras estiverem em vocês. Mas como a palavra de Jesus pode estar em mim, se eu nem sei o que ele disse, se eu nem me importo com o que ele mandou? Como eu posso ser discípulo? Como eu posso obedecer se eu sequer sei? Meu irmão, faça uma análise honesta de qual é a sua relação com Jesus Cristo. Faça uma autoanálise. Não analise o seu irmão. Não fique pensando, fulano devia estar aqui. Não, não devia. Quem devia estar aqui, está aqui nesta noite. Esta palavra é para mim e para você que estamos aqui. E Deus está dizendo, é hora de você tomar uma definição. Não somente de estar na procissão certa, mas estar na perspectiva certa. E a perspectiva certa e única é discípulo de Jesus Cristo. Honestamente, de tudo que Jesus Cristo disse, com que você se importou? Honestamente, dos 5 sermões, quais você conhece? Das 30 parábolas, quais você sabe e entendeu a mensagem? Dos 26 milagres, quais você sabe e entendeu a mensagem? Pelo amor de Deus, se você nem sabe,
Como é que você pode obedecer? Isso é adivinhação teológica, não tem nada a ver com cristianismo. Cristianismo é seguir Jesus Cristo. Se vós estiverdes em mim, se as minhas palavras estiverem em vocês, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem sabe, querido, chegou a hora de você tomar uma decisão. Quem sabe chegou a hora de você deixar de ser meramente plateia, torcida organizada, que usa camiseta, bate palmas. Jesus Cristo quer você na procissão dele, mas quer você como discípulo. E você, o que quer? Você está aqui nessa igreja há quanto tempo? Há quantos anos você vem aqui? Ouve um sermão, gosta, vai para casa emocionado, até comenta, mas nunca se assumiu. Nunca se assumiu. Está esperando o quê? Assuma-se, querido. Porque Jesus Cristo se assumiu por mim e por você. E se assumiu de um jeito extremamente humilhante e doloroso. Mas Ele se assumiu. E Ele quer de cada um de nós uma decisão. Essa decisão pode ser tomada agora. Deus abençoe você.